Oi, pessoal! Eu sou Luísa Bringel e esse é o episódio de número 5 do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 7 de julho de 2025, a gente entra em ritmo de prova. Faltam menos de 3 semanas para o TPS, ou primeira fase. E essa é a hora de revisar com estratégia, foco e segurança. Esse episódio nasce como um desdobramento do nosso último resumo de notícias, que inaugurou uma série especial com retrospectivas temáticas do último ano. Não dá para cobrir tudo, mas dá para destacar o que mais importa. E aqui você vai ouvir os temas mais quentes, contextualizados, organizados e diretamente ligados ao edital. Hoje, a gente mergulha no papel do Brasil nos sistemas internacional e interamericano de proteção aos direitos humanos. Um tema que mistura geopolítica, direito internacional e posições históricas da diplomacia brasileira. O ponto de partida para a nossa revisão é a atuação recente do Brasil no cenário global de direitos humanos. O país está em seu 6º mandato como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o CDH, para o triênio 2024 a 2026. E esse mandato tem sido movimentado. Nos últimos meses, o Brasil esteve no centro de votações importantes. Houve abstenções notadas em resoluções sobre a situação na Rússia e também em debates sobre a Venezuela, onde o Brasil já havia apoiado em 2019 a criação de uma missão de averiguação de fatos. Por outro lado, a diplomacia brasileira manteve sua liderança tradicional em outras frentes. Foi copatrocinadora de uma resolução de grande impacto sobre o acesso a medicamentos para HIV e AIDS, o que dialoga com a posição histórica do país na Declaração de Doha. Também apoiou a criação de novas relatorias para o Mianmar, para o Congo e territórios palestinos, reafirmando o apoio à autodeterminação palestina. Enquanto isso, no sistema regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu 5 novas sentenças condenando o Brasil desde o início de 2024. Os casos envolvem desde violência policial e trabalho análogo à escravidão, até a demora na demarcação de terras indígenas, como no caso das comunidades quilombolas de Alcântara. Um dos casos recentes também trata das falhas na investigação de um episódio de discriminação racial e de gênero, no qual a Corte identificou como racismo institucional. Essa conjuntura é um prato cheio para o CACD. Ela dialoga diretamente com itens de direito internacional, política internacional e geografia. Na sua prova, esse conteúdo pode aparecer em questões sobre a estrutura dos sistemas ONU e OEA de proteção aos direitos humanos, os tratados fundamentais do sistema internacional, como a Declaração Universal de 1948 e os Pactos de 1966, as posições multilaterais do Brasil e sua atuação em órgãos como a CIDH e o CDH, questões sociais e de minorias com repercussão internacional, políticas de identidade como vetores da diplomacia contemporânea. Para entender a fundo a atuação brasileira e os desdobramentos das notícias, vamos mergulhar em 4 conceitos essenciais que a sua prova vai exigir. Primeiro, o mandato do Conselho de Direitos Humanos da ONU, CDH. O CDH foi criado em 2006 para substituir a antiga Comissão de Direitos Humanos, buscando corrigir suas fragilidades, como a seletividade e a politização excessiva.
Ele é um órgão subsidiário da Assembleia Geral da ONU, o que lhe confere maior peso político em relação à antiga comissão, que era subordinada ao ECOSOC. É composto por 47 Estados-membros, eleitos pela AGNU em votação secreta e por maioria absoluta. O mandato é de 3 anos e um país só pode ser reeleito consecutivamente uma única vez. Uma das ferramentas mais importantes do CDH, que inclusive teve forte apoio do Brasil em sua criação, é a Revisão Periódica Universal, ou RPU. Trata-se de um mecanismo em que todos os membros da ONU, sem exceção, têm sua situação de direitos humanos avaliada pelos outros estados, recebendo recomendações não vinculantes. Cada ciclo da RPU dura aproximadamente 4 anos e meio. Além da RPU, o CDH herdou e expandiu o uso de relatores especiais e grupos de trabalhos temáticos, como o primeiro sobre desaparecimento forçado, e geográficos também para países específicos. Por fim, um ponto crucial. A AGNU pode, por um voto de 2/3, suspender um membro do CDH que cometa violações sistemáticas de direitos humanos, como ocorreu com a Líbia em 2011 e com a Rússia em 2022. Também vamos explorar hoje o sistema interamericano e a competência da Corte. Esse sistema é formado por 2 órgãos principais: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, com sede em Washington, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, com sede em San José, na Costa Rica. A comissão atua na promoção e na análise inicial de denúncias. Já a Corte é o órgão judicial, com 2 competências, a consultiva e a contenciosa. Somente os estados-parte e a CIDH podem levar um caso à Corte. Atenção CACDista! O Brasil reconheceu a competência contenciosa da Corte em 1998, com a ressalva de que se aplicaria a fatos posteriores a essa data. Aqui entra um conceito fundamental para o CACD, o de crime continuado. No caso da guerrilha do Araguaia, a Corte se declarou competente para julgar os desaparecimentos forçados ocorridos nos anos 1970, pois o crime perdura enquanto os restos mortais não são encontrados, estendendo seus efeitos para depois de 1998. Nessa mesma sentença, a Corte declarou que a lei de anistia brasileira é incompatível com a Convenção Americana. Outro exemplo importante é o caso Herzog, julgado em 2018. A Corte não julgou a tortura e morte de Vladimir Herzog, ocorridas antes de 1998, mas sim a violação continuada do direito às garantias judiciais dos seus familiares. A Corte classificou o assassinato como crime contra a humanidade, imprescritível segundo o costume internacional. Agora, vamos conversar sobre as gerações de direitos humanos. Apesar das críticas doutrinárias por ignorar a indivisibilidade dos direitos, essa classificação é um recurso didático, bem útil para concursos. Primeira geração: direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, de religião e o direito à vida. São chamados direitos negativos, que exigem a abstenção do Estado. Segunda geração: direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito à educação, à saúde e ao trabalho. São direitos positivos, que exigem ação do Estado. Terceira geração: direitos difusos e coletivos, como o direito ao meio ambiente sadio, à paz e ao desenvolvimento. Há ainda a quarta geração, relacionada à era digital e à proteção de dados. Essas gerações devem ser vistas sob a lente da universalidade, indivisibilidade
e interdependência, princípios reafirmados pela Conferência de Viena de 1993. Também vamos conversar hoje sobre a diplomacia da moderação e o protagonismo brasileiro. A política externa brasileira se ancora nos princípios constitucionais da prevalência dos direitos humanos e do repúdio ao racismo. Nos fóruns multilaterais, o Brasil defende a universalidade, a não seletividade e a não politização dos debates. Essa postura explica abstenções em resoluções polêmicas, mas convive com forte protagonismo em agendas específicas. Atenção CACDista! O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial em 1966. Também liderou as negociações da Declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública, defendendo o acesso a medicamentos. Em 2003, propôs a Brazilian Resolution, a primeira sobre direitos humanos e orientação sexual na ONU. Mais recentemente, liderou junto com a Alemanha a resolução sobre o direito à privacidade na era digital. Vamos abrir agora um parênteses rápido para tirar 3 dúvidas comuns que podem ser verdadeiras cascas de banana na sua prova. Primeiro, qual o peso real das resoluções do CDH? Elas são obrigatórias? Atenção CACDista! A regra geral é que as resoluções do CDH, assim como as da Assembleia Geral da ONU, não são tratados internacionais. Portanto, não têm força legal vinculante. Elas possuem caráter de recomendação. No entanto, e esse é o ponto que pode aparecer na sua prova, parte crescente da doutrina jurídica defende que, ao refletirem o costume internacional ou princípios gerais de direito, essas resoluções podem adquirir força de norma cogente, ou seja, podem se transformar em obrigatórias. Estamos falando do chamado ius cogens. A discussão jurídica segue em aberto, mas o peso político dessas resoluções é inegável. E como funciona na prática o caminho de uma denúncia no sistema interamericano? Atenção CACDista! Um indivíduo ou uma ONG não pode bater diretamente na porta da Corte DH. O fluxo funciona assim. A petição é encaminhada primeiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. A CIDH faz um juízo de admissibilidade, avaliando se foram esgotados os recursos internos no país denunciado. Depois, a comissão busca uma solução amistosa entre a vítima e o Estado. Se não houver acordo e o Estado não cumprir as recomendações da CIDH, a comissão pode decidir submeter o caso à Corte DH. Na Corte, as vítimas podem apresentar argumentos e as sentenças são vinculantes. No caso do Brasil, essas decisões são consideradas títulos executivos judiciais. Isso significa que não precisam ser homologadas pela Justiça brasileira para serem executadas. Um bom exemplo é o caso Maria da Penha. Atenção CACDista! Ele não chegou à corte. Apenas com o relatório da CIDH em 2001, o Estado brasileiro foi pressionado e criou a Lei Maria da Penha em 2006. E qual é a diferença entre comunicação individual e comunicação interestatal? A comunicação individual é aquela em que uma pessoa, um grupo ou uma ONG denuncia uma violação de direitos humanos à CIDH. É o mecanismo mais comum. É uma cláusula obrigatória do sistema interamericano. Já a comunicação interestatal é quando um Estado denuncia outro Estado perante a comissão. Essa é uma cláusula facultativa, ou seja, depende de declaração expressa de aceitação por parte dos Estados.
O Brasil reconhece essa possibilidade, mas com base no princípio da reciprocidade. Ou seja, só aceita ser denunciado por um Estado que também aceite ser denunciado por ele. Vamos ao que realmente importa. Como tudo isso pode ser cobrado pela banca do CACD? Na primeira fase, a banca costuma focar em alguns detalhes e até, em alguns casos, apresenta algumas pegadinhas. Então, fique atento à atenção CACDista. O ano em que o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana foi o ano de 1998. A sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos fica em Washington, D.C., mas a sede da Corte Interamericana fica em São José, na Costa Rica. E aqui vale um grande adendo. Essa informação não é um mero detalhe. Por quê? Porque os Estados Unidos fazem parte da OEA, estão sujeitos à Comissão Interamericana, mas não estão sujeitos à Corte, porque nunca ratificaram a Convenção Americana de Direitos Humanos. Também é importante saber a composição do CDH da ONU. São 47 membros eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. É importante também saber a existência do mecanismo de revisão periódica universal, a diferença entre os sistemas universal e interamericano, lembrando que o primeiro, claro, tem alcance global, o segundo é regional, e o fato de que o Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Na fase discursiva, a cobrança é mais analítica. O examinador pode pedir para analisar a coerência da política externa brasileira em direitos humanos, contrastando seus princípios históricos de não seletividade com abstenções recentes em votações sensíveis. Pode pedir para comparar os sistemas internacional e interamericano de proteção, levando em consideração instrumentos, órgãos, competências e efeitos jurídicos. Pode explicar como condenações no sistema interamericano geram um impacto normativo interno. Além disso, avaliar o peso jurídico e político das resoluções do CDH da ONU e das sentenças da Corte Interamericana, incluindo sua força vinculante e aplicabilidade direta. Hoje vimos como a atuação do Brasil nos sistemas internacional e interamericano de direitos humanos pode ser um verdadeiro laboratório de questões do CACD. Aliás, se você quer dar aquele gás final rumo à primeira fase, ainda dá tempo de entrar no nosso intensivo pré-TPS, com foco total nas últimas semanas de preparação. Vamos deixar o link na descrição para você que tem interesse. Obrigada por nos ouvir até aqui, bons estudos, boa revisão e até semana que vem!